Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas e hoje nós vamos falar sobre como se tornar uma autoridade em recursos e multas de trânsito. Um tema muito interessante, porque se tornar uma autoridade é o sonho de qualquer profissional de qualquer área. Mas para isso é preciso seguir alguns passos, seguir um caminho, ter uma certa conduta. Então vamos falar sobre isso aqui. Mas antes eu quero pedir para que você dê um like aí no nosso vídeo, porque é muito importante para o nosso canal, tá? E se você quiser que eu grave sobre qualquer outro tema relacionado a recursos e multas, deixa aí nos comentários para eu verificar depois e poder gravar, ok? Então vamos lá. Como se tornar uma autoridade em recursos e multas de trânsito? Antes, eu vou começar contando uma história para vocês, que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu necessitei consultar uma advogada que tratasse na área de imobiliária e pedi ajuda a meus colegas, ver se alguém tinha uma advogada ou advogado para me recomendar. Enfim, me recomendaram uma advogada e assim que eu consegui telefonar, a secretária que atendeu me disse o seguinte, que só tinha vaga para 20 dias depois daquele telefonema. Eu questionei por que tão longe eu poderia me consultar. E ela me disse o seguinte, que a advogada trabalhava tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, e como ela trabalhava poucos dias no Rio de Janeiro, a agenda dela lotava com muita facilidade, então eram muito poucas vagas disponíveis. Era esse o motivo. Mas me disse ao mesmo tempo que se o meu assunto fosse de extrema urgência, que ela procuraria, deixaria marcado aquele dia e procuraria verificar através dos dias se alguém iria desistir do atendimento e tentaria me remarcar e me avisaria se assim estava bom para mim. Ou seja, aquele atendimento já mostrou o quê? Excelência. A primeira coisa que me mostrou. A secretária já estava tentando resolver o meu problema. Ela foi compreensiva, ela entendeu, ela se colocou no meu lugar e percebeu que eu tinha uma urgência e tentou me ajudar. Então, só aquela atitude dela já me passou conforto, já me passou simpatia, eu já fiquei muito mais agradecida antes mesmo de estar lá. Então, eu deixei para lá, né? Na verdade, eu deixei marcado para o dia mesmo que poderia, mas o que eu queria ressaltar para vocês é que já começou bem a coisa, começou com atendimento de excelência. Enfim, chegou o dia, eu fui até o escritório e aguardei pelo menos uns 15 a 20 minutos numa antessala muito confortável, fui bem atendida novamente por ela. E assim que foi possível, ela me levou até uma sala de reunião, onde chegaria depois a advogada. Então, quando eu cheguei nessa sala de reunião, tinha um sofá, tinha uma mesa, tá? Um abajur e tinha uma foto dela abraçada com um amigo, né? E essa foto, ela estava sorrindo. Adivinha com quem ela estava nessa foto? Joaquim Barbosa. Sabe quem é Joaquim Barbosa? Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi aquela foto, eu falei, nossa, ela realmente... Me lembrei que ela trabalhava em Brasília e falei, ela realmente é uma autoridade. É uma pessoa que tem dentro da relação dela de trabalho, uma pessoa como ministro. Então, ela não é uma advogada qualquer, ela é uma advogada competente, porque ele é uma pessoa competente. Então, se subentende que ele tem dentro da relação dele pessoas competentes também. E com certeza ela trabalhava ali e tinha esse relacionamento com ele. Enfim, aquilo ali já foi uma demonstração de autoridade. Inclusive, o porta-retrato estava virado exatamente para quem entrasse, ou seja, para quem fosse realizar a consulta. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois ela chegou, conversou comigo, me mostrou realmente que era profissional, avaliou meu caso, analisou a situação, me falou das diversas possibilidades, colocou o que poderia acontecer ou não, foi super sincera, me falou sobre prazos, sobre tempo, o que ela poderia prometer, o que ela não poderia prometer, se colocou à minha disposição, me disse o que eu precisaria
ouviu bem o meu relato, respondeu as minhas dúvidas e saiu. Quando eu voltei a falar com a secretária, eu paguei a consulta, que eu já sabia quanto era e foi um valor até alto, mas eu resolvi pagar assim mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa era uma autoridade, ela tinha respondido as minhas perguntas, ela tinha realmente mostrado o profissionalismo dela. Antes dela falar qualquer coisa, só pela foto eu já entendi que ela era uma autoridade, mas se completou com o discurso dela, com a análise que ela fez para mim. Porque não adiantaria nada ela ter aquela foto ali com Joaquim Barbosa e simplesmente ser uma pessoa que não soubesse o que estava dizendo, fosse vacilante nas palavras. Não, não foi nada disso que aconteceu. Muito pelo contrário, ela foi sucinta, ela foi muito proativa, ela colocou todas as possibilidades, ela se colocou para me ajudar. Então, ela foi bem clara, bem sincera e tudo isso somou com o atendimento excelente da secretária, se somou com a foto, ou seja, aquilo tudo estava somado. Eu já entendi que ela era uma autoridade antes de ela chegar na sala. Quando ela chegou, ela só confirmou. E o que o efeito da autoridade te traz? Ele te anestesia de uma certa maneira. Por quê? Quando uma pessoa é uma autoridade para você, você normalmente tende a achar que tudo aquilo que aquela pessoa fala é verdade, que tudo aquilo que aquela pessoa diz é correto. Você até se questiona, se você ouvir ela falando alguma coisa errada, você se questiona se foi você que ouviu direito. Porque é muito mais fácil você errar do que a autoridade. Você acredita tanto naquela pessoa que ela te passa que, até erroneamente, que ela jamais comete algum erro. E não é verdade, todo mundo erra, né, por ser humano. Mas a autoridade, ela tem o poder, quem te passa autoridade tem o poder de te passar confiança, de te passar competência, tem o poder de te deixar seguro. Então é o sonho de todo profissional. Quem não quer ser uma autoridade? Quem não quer chegar e ser reconhecido? Não falo por vaidade, não, eu falo pela facilidade que se tem de trabalho. Quando se reconhece alguém por ser uma autoridade, ela é chamada para resolver vários assuntos. A opinião dela é uma opinião muito conceituada. Tudo que ela fala é de valor, tudo que ela faz é de valor, o trabalho dela é de valor. Então, as pessoas procuram as autoridades, disputam as autoridades. Então, inclusive, o valor dos serviços dessas pessoas é um valor diferenciado, porque é o serviço de uma autoridade. Independente do conhecimento de um arquiteto, se você, enquanto Niemeyer era vivo, contratasse um arquiteto e você fosse contratar o Oscar Niemeyer, o preço era diferente, porque o Oscar Niemeyer era o Oscar Niemeyer. Ele conseguiu ser reconhecido, passar a autoridade. Ele era uma autoridade no assunto. Então, as autoridades, elas se destacam. E como você pode ser uma autoridade em recursos de multas de trânsito? Como você pode passar esse efeito para os seus clientes? Porque é isso que você quer. Você quer mostrar para eles que você sabe o que você faz. Você quer causar neles o efeito autoridade, que é o efeito de que todo mundo vai olhar para você e vai te considerar uma pessoa competente. Quando tiver alguma dúvida em relação ao recurso de multas, vai te perguntar sabendo e já entendendo que você vai dar a resposta correta, confiando na sua análise, confiando naquilo que você vai fazer. As pessoas vão começar a entender que se você não conseguiu sucesso em algum recurso de multa, foi porque você realmente não achou nenhum erro, não porque você não soube fazer, porque não existe desconfiança em relação a quem é uma autoridade. E para você passar isso para os seus clientes, como você faz? Primeiro, você precisa ter um bom atendimento. O atendimento que a advogada tinha é o atendimento que você tem que ter, sempre tentando ajudar o cliente, sempre tentando entender quais são as necessidades dele, sempre tentando explicar para ele qual é a situação dele. É aquela questão que muito profissional não faz.
acha que está perdendo tempo, quer explicar só aquele mínimo para o cliente ali em relação àquela situação que ele quer como serviço, mas basicamente não cria relacionamento com o cliente, não tenta ajudar o cliente. Eu acho que isso é muito ruim, porque a oportunidade que você tem de troca com o cliente, você tem que aproveitar. Aproveitar para mostrar para ele que você é competente dentro daquilo que ele quer saber, do que interessa a ele, mostrar benefícios para ele, mostrar a sua competência, deixar ele te questionar, responder aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Muitos têm dúvidas em relação à possibilidade de se ganhar um recurso de multas, a possibilidade de se cancelar um processo de suspensão, e você tem que tirar essas dúvidas de forma, lógico, sempre ética, sempre dentro da verdade para o seu cliente. Você não pode prometer aquilo que é impossível, mas você pode prometer o que é possível e mostrar a sua competência, mostrar a sua seriedade. E você faz isso também mostrando como você trabalha, a forma com que você faz os seus recursos, a forma com que você trata ele, como você dá feedback para os seus clientes. Quando você dá um bom feedback para o seu cliente, sempre está dando atenção a ele, ele vai te recomendar para outras pessoas. Você não vai ser aquele profissional que pegou o recurso de multas dele para fazer e vai desaparecer do planeta, como tem muita gente que faz isso. Desaparece e o cliente fica procurando o profissional e não acha, e não atende mais, enfim, ele fica perdido. Muita gente fez recurso de multas uma vez e não sabe o resultado, e como o resultado foi negativo, não quis fazer mais. Então, o que o profissional tem que fazer? Explicar para ele que existem várias instâncias, explicar para ele que não é sempre a mesma pessoa que julga, a mesma banca julgadora. Explicar de forma resumida, mas explicar. Falar para ele das condições que existem, falar para ele dos perigos de não se fazer recurso, falar para eles o que realmente é possível e o que não é. Que quando se encontra erros, existem erros nas infrações formais ou existem erros dentro do processo administrativo, que é possível sim cancelar de forma ética, porque a administração pública reconhece se houver realmente alguma coisa errada naquele processo. E se você conseguir apontar isso, o que acontece é que muita gente, sem ter conhecimento, tenta fazer um recurso de multas, apenas contando a situação ou até ofendendo o agente público. Não é assim que se faz um recurso de multas, que é preciso mostrar o erro e solicitar o cancelamento, solicitar que seja revisto alguma coisa. Porque se você não solicitar, a administração pública não vai verificar. Então existe a parte dos pedidos dentro do processo. E que isso é feito quando uma pessoa é profissional, ela faz isso dentro da lei, usando todas as armas que são possíveis. E aí você tem que explicar o caso dela. Quando você analisar o prontuário desse cliente, você mostra qual a situação, todas as possibilidades. Você vai gastar ali naquela análise meia hora com o cliente? Talvez, mas vai valer muito a pena. Você vai ter um cliente e vários, de repente, à frente, porque esse cliente vai te trazer outros. E isso vai depender do resultado. Porque, na verdade, ele vai confiar no seu método, no seu processo. Então, como se faz para se tornar uma autoridade? Através da sua postura, através daquilo que você passa no seu dia a dia. A autoridade, ela é construída dia após dia. E isso é um processo. Você tem que se cercar de coisas positivas, se cercar de atitudes competentes, colocar perto de você, se você for contratar alguém para trabalhar com você, pessoas competentes, pessoas que tenham empatia, porque é necessário se colocar sempre no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo para poder atender ele da melhor forma. Então, essa preocupação com a excelência, essa preocupação com a qualidade do trabalho, com os cancelamentos, com um bom atendimento, isso tudo vai te tornar uma autoridade. E o seu conhecimento, porque se você se preocupa com a qualidade, você está sempre preocupado em melhorar, em aprender, em verificar onde você pode ser mais proativo, onde você pode melhorar e tentar acertar, onde você acha que está fraco. Enfim, você vai sempre se avaliando, se criticando para ir melhorando.
Então isso vai fazer com que você rapidamente se torne uma autoridade. Além de como você passa isso para o cliente, como você consegue manter esse relacionamento com o cliente. Isso vai te fazer uma pessoa indicada. Por quê? Olha, se fulano não resolver, acho difícil alguém resolver, porque fulano é bom. Você já escutou alguém falar assim? Exatamente. Isso se fala de um mecânico, isso se fala de um médico, isso se fala de um profissional que trabalha com recurso de multas. Olha, fulano conhece o que está falando. Vai lá, porque se não acertar com ele, não acerta com ninguém. Ou seja, não tem jeito, não tem ninguém melhor. Pode ter alguém igual, mas melhor não tem. Isso é o que é autoridade. Quando você passa isso. E como você também pode fazer para ser uma autoridade? Pensa nos problemas que os condutores têm, nos medos, nas objeções. Converse com eles sobre isso. Coloque isso na sua página, na internet, num blog, uma postagem de Facebook. Faça uma postagem falando sobre recursos de multas, sobre julgamento de jari, sobre processos de suspensão, sobre processos de cassação, sobre as etapas do processo, sobre o mito de que cancelar a multa não existe, sobre a questão que muita gente pensa que o profissional que cancela a multa, que é um profissional que faz alguma coisa fora da lei, que na verdade não se deve cancelar multas, o motorista cometeu a infração, ele deve pagar pela infração, e nem sempre a coisa acontece assim, existem infrações que são injustas. Faça postagem a respeito do assunto, mostre seu conhecimento, se mostre, onde você for, se mostre. Procure puxar assunto relacionado a esse tema e coloque sua visão, como você faz, mostra segurança, mostra firmeza. É assim que se cria autoridade. Mas isso é dia a dia, pouco a pouco. Muita gente não quer criar autoridade porque dá trabalho. Sabe por quê? Porque é uma excelência constante que você tem que buscar. Você nunca está pronto. Você sempre tem que tentar melhorar dia a dia. Você não pode descansar em relação a esse tipo de coisa. Você não pode achar que já está bom o suficiente. Quando a gente acha que está bom o suficiente, aí é que a gente começa a decair. Então a gente tem sempre que estar na fase de aprendizado, sempre na fase de melhoria. E assim você consegue a excelência. É assim que os campeões fazem, é assim que os atletas fazem, é assim que as pessoas de sucesso fazem. E o que você precisa também fazer na sua vida é estar perto de pessoas de sucesso. Isso faz diferença. Nós somos a soma das 5 pessoas que nós convivemos, se você não sabe. E se você convive com pessoas que têm pensamento positivo, que procuram sempre melhorar, que estão sempre batalhando pelos seus objetivos, que são incansáveis, você tende a ser igual a elas. As pessoas de sucesso, se você reparar, elas, em áreas diferentes, elas têm as mesmas características. Elas são incansáveis, elas têm elas seguem os objetivos delas, elas procuram melhorar constantemente. Elas caem e levantam com a mesma facilidade porque elas entendem que faz parte do processo. Elas não desanimam, elas buscam encontrar o erro nelas. Quando alguma coisa dá errado, elas pensam no que elas fizeram de errado e não tentam culpar outra pessoa ou o sistema ou qualquer coisa que não seja elas mesmas. É sempre interessante porque são pessoas que têm as mesmas características, independente de que área trabalhem. Então, elas sabem o que elas querem, elas trabalham muito. Até elas conseguirem o resultado desejado, elas passam por um processo bem cheio de detalhes, bem cheio de tropeços, até conseguir chegar. Tentativa, erro, melhora, estudar mais, fazer mais, aprender mais, sem cansar, sem se deixar abater. É isso que eu quero dizer. Da mesma maneira, acontece com as pessoas que são negativas. Então preste atenção.
As pessoas que são negativas também têm modos similares de agir. Olha só, vê se você conhece alguém assim. Desiste fácil, começa uma coisa e para, coloca sempre a culpa no outro e é sempre vítima da situação. Se alguma coisa aconteceu de errado, foi o vizinho que errou, foi o sistema, foi o governo, foi o equipamento que não funcionou, foi o computador que não ligou direito, a memória que era fraca, não tinha um caderno para estudar, não tinha uma caneta, não tinha nada suficiente que resolvesse o problema dela. Essa pessoa está sempre colocando a culpa em alguma coisa, nunca nela. Ela não consegue dar mais de um passo à frente, normalmente elas não saem do lugar, elas são procrastinadoras por excelência, em excesso, não estão preocupadas muito com qualidade, elas querem muito uma coisa, mas ao mesmo tempo não fazem o que é preciso para conseguir aquilo, não estudam, não tentam se aprimorar, não tentam vencer, não tentam melhorar e com isso sabe o que elas conseguem? Nada. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que tenha um pensamento negativo? Que seja dessa forma? Tenho certeza de que já passaram aí 1000 pessoas na sua frente. Se você conhece pessoas assim, procure não fazer parte do círculo delas. Podem ser maravilhosas, mas são pessoas que não chegam a lugar nenhum. E se você ficar sempre perto delas, você vai modelar o que elas fazem. Então, modele quem é bom, modele quem faz diferente, modele o atleta, modele aquele cara que é obstinado, modele pessoas de sucesso. Comece a fazer como elas. Essas pessoas acreditam sempre e chegam lá. Então você também tem que ser assim, acreditar sempre para chegar lá. Seja como seu grupo. Então, cuidado com o seu grupo. Isso daí parece até... mas isso não tem nada a ver com recursos de multas. Tem sim, existem profissionais que se você ficar muito perto deles, você se contamina com aquela maneira deles pensarem e você não vai adiante. Eu vejo muita gente falando que multa não dá para ganhar, que multa só dá para se postergar, que não existe solução, que muito difícil, só com muita sorte. E ainda falam isso para os clientes. Por quê? Porque são pessoas que não querem estudar, são pessoas que não querem melhorar, são pessoas que não querem aprender, que ficam utilizando leis que já foram revogadas há muito tempo. Pessoas que não querem colocar a culpa nelas mesmas. Porque para você ser um profissional de excelência, você tem que manter essa excelência. Você tem que todo dia estar se capacitando, melhorando em qualquer área. Não estou falando de recursos de multas em qualquer área. Então, você vai escolher em que lado da força você quer ficar. A questão maior é de escolha. Quer ser uma autoridade? Se faça uma autoridade. Modele quem é. E dentro da sua área, faça a mesma coisa. Faça como essa advogada. Sabe qual vai ser a sua foto? Não vai ser junto com o ministro do STF. A sua foto que vai mostrar a sua autoridade são os seus deferimentos, são os depoimentos dos seus clientes. A sua foto vai ser aquela sua falta de tempo na agenda para atender todo mundo. É isso que precisa acontecer para você se tornar uma autoridade. É quando você é procurado por uma indicação onde falam muito bem de você. Esse é o melhor cliente que vem para a gente, porque é um cliente que já vem acreditando em você. E por que ele acredita em você? Porque você conseguiu passar a sua competência, a sua autoridade para o outro. Então passe. Eu procuro passar. Se você gosta de fazer palestra, faça palestras educativas. Se você gosta de escrever, escreva num blog, um artigo onde você queira escrever, fale sobre o assunto, faça entrevistas e coloque dentro da sua página na internet. A internet é o melhor meio, o meio mais barato para se fazer qualquer tipo de apresentação. A internet faz com que você se torne uma autoridade, se você for competente. Se você mostrar sua competência, muita gente vai ver. Então, se mostre, mas se mostre embasado. Trabalhe dia a dia, cresça, construa a sua autoridade. A autoridade ela é construída, mas não ela é construída e fica ali estagnada, não. Ela é construída e ela é mantida através de melhorias constantes. Faça isso e aí você vai ver como você vai se diferenciar.
de muitos profissionais que tem por aí. Muita gente existe que fala que faz multa, mas pouca gente faz realmente. Pouca gente consegue passar esse nível de confiança. Quando você conseguir isso, os clientes vêm atrás de você. Você não procura mais clientes. Você vai gastar muito pouco com propaganda, porque você nem vai dar conta. Talvez você tenha que abrir um escritório, talvez você precise de alguém para te ajudar. Porque é assim que acontece com uma pessoa de autoridade. Ela fica escassa, ela fica sem tempo para atender as pessoas. Por quê? Porque o atendimento dela é de excelência e todo mundo quer o quê? Excelência. Todo mundo quer aquilo que é bom. Então, gente, ser uma autoridade é isso, é ser competente. Então, cuidado mesmo com quem você anda. Essa é uma parte muito importante, ok? Por hoje a gente fica por aqui.